Tu eras transexual? Vamos esclarecer aqui algumas coisas. Quando eu falo de homossexualidade, eu estou falando de sexualidade, da maneira como as pessoas se atraem sexualmente ou afetivamente, tanto pelo sexo oposto como pelo mesmo sexo, por exemplo. E já quando eu falo sobre a sua questão que tem que ver com a transexualidade, eu estou falando estritamente sobre identidade de gênero, que tem a ver com a forma como a pessoa se enxerga e se sente independentemente do seu sexo biológico ou a estrutura anatômica e fisiológica ou biológica do seu corpo. No entanto, para a ciência, uma pessoa transexual, no caso dos homens, por exemplo, é um homem que nasceu com um corpo masculino. Que redundância, né? Mas é isso. É um homem que nasceu com um corpo masculino, mas que se sente mulher. E no caso das mulheres, é uma mulher que nasceu com um corpo feminino, mas que se sente no corpo errado, como muitas pessoas com incongruência de gênero têm dito, né? Que nasceram no corpo errado. Mas é só para realçar aqui que estes são conceitos científicos. Porque para o Deus da Bíblia, o qual eu acredito, a sexualidade foi criada para envolver todos esses aspectos. Tanto o aspecto da atração sexual, quanto o aspecto da forma como a pessoa percebe o seu próprio gênero e sente o seu próprio gênero. Na Bíblia eu enxergo que a sexualidade foi criada para envolver tanto a forma como somos biologicamente, anatomicamente, fisiologicamente, assim como a forma como somos atraídos, homens por mulheres e mulheres por homens. E o pecado realmente é que veio causar essa destruição total daquilo que é a sexualidade da humanidade. Mas a ciência explica uma outra coisa, e nós já somos grandes o suficientes para entender que nem todos os assuntos que a ciência a prova estarão realmente bem conectados e coerentes com aquilo que a Bíblia diz. Porque o propósito de Deus para a sexualidade era que um homem e uma mulher se juntassem e unissem e formassem família, como aconteceu com Adão e Eva. Gênesis 1, versículo 27 explica muito bem isso. Explica muito bem que Deus criou apenas dois gêneros, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Mas resumindo e concluindo, para o Deus da Bíblia, o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feito para o homem. E ambos foram feitos para Deus. Voltando aqui para os conceitos que a ciência tem trazido sobre identidade de gênero e sexualidade, vamos focar aqui na transexualidade, que é a identidade de gênero, porque a pergunta que você fez tem a ver realmente com isto, né? Você quer saber se eu era transexual? E respondendo à tua pergunta, eu digo o seguinte: como você sabe, estás a ver aqui agora, eu nasci sendo masculino, nasci com um corpo masculino, minha biologia, minha fisiologia, minha anatomia inteira é masculina, mas houve fase da minha vida que eu sentia que estava no corpo errado, como muitos transexuais assumidos dizem, né, que eles nasceram no corpo errado. Na verdade, naquela altura eu realmente me sentia e eu tinha a percepção de que eu era mulher. Então, naquela altura, para o ativismo LGBT e para a ciência que define a transexualidade como sendo alguém que nasceu e que não se identifica com seu sexo de nascença, naquela altura, para o ativismo LGBT e para a ciência, eu era transexual. Estás a perceber? Indo por esta ideia, pensando nesta ideia. Mas o que é que eu penso sobre isso tudo? Hoje, assim, na minha vida. Eu penso que aquela fase realmente passou. Eu vejo que aquela fase realmente passou, porque hoje eu me enxergo e me percebo de uma outra forma. Hoje eu me percebo e eu me enxergo realmente como um homem que, independentemente de ter naquela fase se sentido mulher e desejar com todas as suas forças não ter o seu pênis entre suas pernas, hoje eu olho para trás e vejo que realmente eu me sinto como eu nasci para me sentir, estás a perceber? Como um homem. E resumindo sobre este assunto da transexualidade na minha vida, o que é que eu penso sobre isso tudo, né? Para dar aqui um resumo claro. Eu penso da seguinte forma: toda aquela identidade que não é a nossa identidade verdadeira, eu penso que tudo aquilo que não faz parte da nossa verdadeira essência, quando não é estimulado, pode ser passageiro. Não sei se vocês estão a conseguir me perceber. Toda aquela identidade que não faz parte da nossa verdadeira identidade, quando não estimulada, quando não alimentada, quando não investida, ela pode ser passageira, sim. E o caso da transexualidade na minha vida foi realmente isso, foi algo passageiro, porque eu compreendi em Deus qual é a minha verdadeira identidade. Quando eu comecei esse processo de entender quem sou eu, nessa questão de identidade de gênero, porque houve momentos ali da minha vida que eu não conseguia distinguir se eu era um homem ou uma mulher, e nesse processo com Deus, eu praticamente que voltei à origem.
Estás a perceber? Quando eu tive o meu encontro com Jesus e comecei a minha caminhada de fé, foi praticamente voltar à origem da minha verdadeira identidade, aquela que Deus criou. Foi Deus quem me designou como homem, dentro do ventre da minha mãe. Eu acredito nisso, acredito muito nisso. Eu acredito também que a partir do momento que se descobre o sexo de um bebê dentro do ventre de uma mãe, através da ecografia que esta mulher vai fazer aí na sua consulta de rotina com seu médico, a partir do momento que se descobre a identidade de gênero deste bebê ou desta criança, independentemente se ela for um homem ou uma mulher. Se o sexo biológico desta criança na ecografia aparecer que é masculino, ele será designado como um homem. A identidade dele de gênero deve ser designada como um homem. E se for uma vagina, tal órgão identificado através da ecografia que esta mulher vai fazer, esta criança deve ser designada como uma menina. Porque para a ciência hoje em dia, até a ecografia já não define a identidade de gênero da pessoa. Para a ciência, se uma criança nascer com sexo biológico masculino e mesmo desde pequeno começar a apresentar alguma incongruência de gênero, esta criança possivelmente pertencerá à identidade de gênero transexual. Se ela, por exemplo, for um menino que já apresenta aí características muito inclinadas para a transexualidade. Claramente que não se deve dar um diagnóstico muito prévio quando a pessoa ainda é criança sobre se é realmente a transexualidade ou não, mas tudo começa na nossa infância e eu acredito muito nisso. É desde a infância que os pais, principalmente, e as pessoas ao redor desta criança, vão conseguir identificar características ali de uma possível transexualidade no futuro. Temos que ter muita atenção às nossas crianças e começar realmente a ter responsabilidades de direcioná-las desde pequenas para o gênero ao qual elas foram criadas para ser por Deus. Eu falo isso realmente como cristão e falo isso também como alguém que pensa por si mesmo. Falo isso como alguém que passou por essas todas as experiências sobre identidade de gênero e sexualidade para hoje ter esse posicionamento na minha própria vida. E eu quero trazer isso para vocês, para despertar vocês, para desconstruir algumas ideias que o mundo vem criando, que não fazem parte daquilo que realmente é a verdade. É sobre isso, pessoal do bem. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça nunca de que você é o maior influenciador da sua própria vida e da vida dos outros. Tchau, tchau e fique com Deus.